Então, Patrícia, o mercado brasileiro aqui ele segue bastante pressionado, né? O que a gente tem visto aí nesses últimos dois, indo para o terceiro mês já de bastante pressão aqui nos ativos brasileiros. Na última semana, especificamente, a Bolsa Brasileira até registrou uma certa resiliência, né? Enquanto o mercado americano ele caiu na semana passada, a Bolsa Brasileira aqui registrou uma certa resiliência. E a ideia aqui é a gente comentar um pouco, né, sobre o motivo das quedas, né? Que a gente até citou, né, no nosso último podcast, e o motivo também dessa resiliência da Bolsa Brasileira na última semana. Eu vou compartilhar até um gráfico aqui rapidinho, só para ficar um pouco mais visual para quem estiver assistindo. Então, aqui a gente tem um desempenho da Bolsa Brasileira nesse acumulado do ano. A Bolsa Brasileira, apesar da forte queda que houve ali desde meados do mês de abril, ainda registra uma alta de 7%. E essa queda aqui, a gente pode explicar ela principalmente por aquele fator de rotação global dos portfólios. Então, os investidores globais saindo do Brasil e buscando países e índices que estão mais expostos, né, à tecnologia. E essa última resiliência aqui que a Bolsa Brasileira registrou desde da última semana, a gente vai tentar entender um pouco aqui os motivos, mas a gente acredita que tem a ver com o valuation bastante descontado da Bolsa Brasileira. Um ponto, uma notícia, né, que saiu até hoje, que vem também pressionando a Bolsa Brasileira para essa saída de fluxo estrangeiro que a gente tem visto, é a parte da dívida. O cenário fiscal aqui no Brasil sempre foi bastante complexo e causou sempre muito receio dos investidores. E hoje a gente teve a divulgação de estatísticas fiscais, né, do Banco Central em relação à nossa dívida, e ela veio acima do esperado. Então a gente tem a dívida líquida sobre o PIB, né, a dívida bruta sobre o PIB, melhor dizendo, já atingindo 81%. E isso veio acima do esperado pelo mercado, que inclusive está fazendo a Bolsa Brasileira cair no pregão de hoje especificamente. Então, o cenário fiscal aqui no Brasil, ele tem sido tem sido um foco dos investidores nesses últimos 2 meses e também pressionado os ativos por aqui. Junto com isso, como a gente destacou, a rotação global de portfólio para o tema de tecnologia também é algo que vem pressionando os ativos brasileiros, os mercados emergentes como um todo. O fluxo tem ido bastante para Taiwan, Coreia do Sul, que são países aí muito expostos à inteligência artificial, semicondutores, chips, e isso desviou bastante os fluxos que vinham aqui para o Brasil. Então, ali em meados do mês de abril, a gente tinha um capital estrangeiro acumulando 70 bilhões na Bolsa Brasileira, e esse fluxo já caiu para 37 bilhões. Então, a saída massiva de fluxo estrangeiro que a gente visualizou nesse momento e explica a queda do Ibovespa naquele gráfico que a gente viu aqui no primeiro slide. E a resiliência da Bolsa Brasileira na última semana, eu acredito que deve ser um tema que vai crescer nas próximas semanas também, está relacionado ao valuation da Bolsa Brasileira na nossa visão, que ele está bastante descontado depois da queda desses últimos 2 meses e já negociando em torno de 8 vezes o indicador de preço sobre lucro, que é um dos indicadores principais para avaliar a atratividade, né, de bolsas e de empresas. E a gente vê que a Bolsa Brasileira hoje é uma das mais descontadas do mundo. Obviamente, não é tão legal comparar com os Estados Unidos, países desenvolvidos, mas comparando com países emergentes, a Bolsa Brasileira também está bastante descontada, inclusive mais descontada que a Bolsa da Colômbia, que é uma economia um pouco parecida com a gente, eles estão subindo juros, tem um cenário fiscal piorando também por lá, com a dívida líquida sobre o PIB também em crescimento, e ainda negocia a um valuation de 10,6 vezes preço sobre lucro acima aqui do Brasil. Então, acho que esse é um tema, assim, que deve ser discutido aí pelos investidores nos próximos meses e segurar um pouco a queda aqui da Bolsa Brasileira por conta dela já estar bastante descontada. Então, era um pouco disso que eu queria mostrar aqui nesses slides inicialmente. Se o Milton quiser comentar um pouco mais sobre o que ele está vendo de cenário macro e também político, eu acho que o cenário político deve entrar cada vez mais no nosso radar aqui nos próximos meses, né, Milton? Exato, Lucas. Eu acho que você falou bastante do cenário macroeconômico. O cenário político, ele segue ainda meio desfavorável para os ativos de risco brasileiros, né? Houve alguns problemas ali na candidatura oposicionista
Hoje, a candidatura oposicionista ela não tem uma grande unidade entre si. E isso se materializa, inclusive, nas intenções de voto que estão cada vez mais voltadas ao atual presidente Lula, né? Hoje, o cenário, nesse momento, aponta para a reeleição de Lula para um quarto mandato. E isso é algo negativo para os ativos de risco brasileiros, independentemente de qualquer questão, digamos assim, de preferências ideológicas. Isso fazendo uma análise puramente de mercado. Hoje, não é que não exista uma unidade na candidatura oposicionista. Não parece haver uma unidade nem mesmo dentro da família Bolsonaro. Existe uma briga generalizada. E essa falta de unidade, ela favorece demais a candidatura da situação do presidente Lula, né? Há alguns meses antes da divulgação do envolvimento, né, do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, a candidatura oposicionista parecia muito mais competitiva do que parece hoje. A gente sabe que muitas águas vão rolar daqui para as eleições. Esses meses eles são muito voláteis, né? Não é porque a fotografia hoje aponta para um cenário que esse cenário necessariamente vai se concretizar, mas hoje a fotografia do cenário político aponta para uma fragmentação muito forte da direita, da oposição, e uma consolidação muito forte da candidatura, da situação em torno do presidente Lula, o que tende a levar à sua reeleição e também o que é, por outro lado, negativo para os ativos de risco brasileiros. Ô Milton, é só uma dúvida assim, para saber também a tua visão nessa parte política. Como tu tem visto assim a probabilidade de um candidato da terceira via ganhar bastante força e fazer frente ao Lula, provavelmente, né? Quem sabe, como a gente tem visto o Renan Santos, né? Cresceu bastante nos últimos meses e é um fenômeno assim que já aconteceu aqui na América do Sul, em alguns países. Na Colômbia venceu recentemente agora um candidato de direita assim que cresceu bastante em poucos meses. E como é que tu tem visto assim, candidato de terceira via e nomes como Renan Santos assim surgindo no cenário? Olha, Lucas, eu acho que essa eleição, assim como a eleição de 22, é uma eleição que o eleitor ele vota em quem ele menos rejeita. A verdade é que o eleitor brasileiro ele está cansado do PT, né? Não estou aqui para fazer nenhum tipo de juízo político, nenhum tipo de juízo ideológico, mas existe um cansaço de boa parte da população com a atual gestão. E também o outro candidato da direita, o principal candidato, que seria o Flávio Bolsonaro, ele também tem um índice de rejeição muito alto, que aumentou muito após a divulgação dos áudios com o Vorcaro. Então, se houvesse uma ascensão de um candidato de terceira via, esse candidato ele estaria muito, muito bem posicionado, porque boa parte do swing voter, que é aquele eleitor que ele vota em quem parece melhor naquele momento, iria para essa candidatura alternativa, né? Boa parte dos eleitores da direita, do Flávio Bolsonaro, iria para um eleitor como Renan, para um político como Renan Santos, mas também boa parte do swing voter que tá querendo votar no PT também iria para um candidato com esse perfil. Então, as possibilidades eu acho que elas são grandes. Eu acho que o Renan Santos ele tem uma chance legal. O próprio Tarcísio, né, infelizmente, jogaram um balde de água fria na candidatura dele, mas ele estaria ali muito competitivo numa eventual candidatura ao cargo de presidência da República. Eu acho que nomes não faltam. O problema hoje é que existe, não é entrando em juízo de valor, mas a família Bolsonaro hoje ela tem um nível de rejeição muito alto, né? Então, enquanto a família Bolsonaro liderar essa candidatura oposicionista, parece haver pouco espaço para uma ascensão muito forte de uma liderança alternativa. Mas é possível, né? A gente vê políticos com um potencial muito interessante, políticos relativamente desconhecidos, que têm índices de rejeição muito baixos e que poderiam ser muito competitivos. Mas é muito difícil a gente acreditar que um candidato com esse perfil, sem essa visibilidade, conseguiria passar assim, Flávio Bolsonaro e ir direto para o segundo turno com Lula. Esse não é o cenário base, mas pode acontecer. Sabe que eu vi também, não sei se vocês viram isso recentemente, porque teve essa questão também do Jacques Wagner, né?
na verdade, toda essa questão do Banco Master, que meio que se originou ali com o PT da Bahia, já se sabia, mas não estava tão explícito. E agora, quando teve essa revelação e apareceu, eu acho que até, agora sim, até uma opinião, eu achei até mais contundente achar relógio, dinheiro, apartamento, do que até está patrocinando um filme, não sei se até um favor no futuro, mas enfim, e o filme que ele patrocinou já em várias, ele não tem ideologia básica para ele, não, foi na esquerda, foi na direita, no centro, já patrocinou muita coisa, então eu nem achei. Agora, o que eu achei interessante é que depois que apareceu essa questão do Jacques Wagner também do PT, saiu mais uma ou duas pesquisas, e nelas, de novo, o Flávio cresceu um pouquinho, o Lula baixou um pouquinho. Então, quer dizer, parece, ao mesmo tempo, que está meio estagnado, quer dizer, é rejeição para todo lado, ninguém parece que está muito feliz, a não ser aquelas pessoas que são viciadas naquele ou no outro, mas, assim, está todo mundo meio chateado, assim, de ter que ficar nesse desgaste, nessa polarização. E aí, assim, o Renan Santos, que eu achei interessante, é que ele é muito dos jovens, né? A juventude está muito fechada, assim, ele está gostando das propostas e tudo, mas eu fico pensando, até onde será que a gente consegue fazer isso, chegar em todo mundo? Porque hoje em dia, até muito mais do que televisão, é rede social e tudo mais, mas precisa também chegar, porque nós temos aí o quê? Parece que 90 a 100 dias para eleição, não é tanto, né, gente? Assim, já está... A gente sabe que cada dia é um ano, né? Em eleições tem isso, mas eu vejo que assim, ao mesmo tempo o mercado parece que está meio em compasso de espera agora, né? Eu tenho lido muito assim. Olha, o mercado já precificou que talvez o incumbente, que é o Lula, ganhe, e aí está meio em compasso de espera para ver o que vai acontecer, mas não vai se arriscar demais. Então, está meio uma coisa assim, os ativos de risco caíram, mas agora estão meio operando numa estabilidade, não está... E estão vendo o que vai acontecer. Então, eu acho que se aparecem novos elementos, talvez a gente veja aí uma mexida no nosso mercado, né? Olha, Também no Patrícia, internacional, né, Guilherme? Você nem falou, mas também no internacional a coisa está... olha, Patrícia, eu acho que a gente tem que ser muito realista nesse país, né? Porque a corrupção brasileira, ela não é só de direita, ela não é só de esquerda, ela está na direita, ela está na esquerda, ela está no centro, ela está no meio privado, ela está no judiciário, ela está em toda a sociedade. Essa é a dura verdade. Então, eu não sei a você, eu acho que não, mas não é surpresa para ninguém que o Vorcado também esteja envolvido com o PT da Bahia, e não só com o PT da Bahia, mas com amplos segmentos da esquerda também, em vários estados e também no Congresso Federal. Eu acho que o Vorcado, ele entendeu o Brasil como poucos. Ele entendeu o Brasil como poucos a ponto de ter comprado o Brasil inteiro. Ele comprou a esquerda, ele comprou a direita, ele comprou o centro, ele comprou o judiciário, ele comprou o STF, ele comprou tudo, né? Então, a gente tem que ter muito pé no chão com o que é o Brasil, tá? E, realmente, eu acho que você fala assim do Renan Santos, eu acho que você tem a esperança de boa parte dos brasileiros, né? Porque eu acho que uma parte muito relevante dos brasileiros queria uma renovação política, não é? E como você falou também, não é tanto tempo assim, são aproximadamente 100 dias para o primeiro turno. Muita coisa pode acontecer, ou vai ver, muita coisa não pode acontecer, né? Porque nesse tempo relativamente pequeno, com essa fragmentação tão intensa na direita, só resta ter esperança, não é? Mas a gente também tem que ser realista, porque as evidências, elas não parecem muito positivas para esse cenário. E assim, eu até citei, né, o Renan Santos, porque ele é um nome que vem crescendo bastante, principalmente no mercado financeiro, né? Algo que eu percebi, ele fez vários eventos no BTG, na Genial também, e eu já tenho visto alguns executivos, tanto do BTG como da Genial, também citando bastante o nome do Renan Santos. E a gente viu, não sei se vocês acompanharam, uma notícia com o Luiz Stuberg, do Fundo Verde, que é um dos grandes nomes também. Fiquei surpresa. Do mercado financeiro, dizendo que apenas um candidato vai direcionar, né, vai dar uma atenção para a situação fiscal no Brasil, e esse candidato é o Renan Santos. Então, saiu diversas manchetes dessa afirmação do Luiz Stuberg, e deu para entender assim que o mercado financeiro vem abraçando bastante o Renan Santos nesse momento. O pessoal, e assim, a gente tem que lembrar que o mercado ele precifica aqui nossa situação.
e ele precifica muito a situação que vem lá de fora. Nós temos a questão do dólar, porque se dólar fraco é uma coisa, dólar forte é outra coisa. A diferença entre juros, entre o spread que existe, se aqui cai e nos Estados Unidos sobe, como é que fica essa diferença? Como é que fica a atratividade dos nossos ativos também? Então, eu acho que é muito maior também do que as eleições, né? A gente às vezes está com esse viés e está com essa preocupação, como até cidadãos, né? Mas eu vejo que a coisa vai bem além, né, do que isso que a gente está falando também, né?